o bem sempre vence. Acredita nisso? Nós estamos celebrando o 16º domingo do tempo comum e o evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 13, do versículo 24 ao 43. Jesus vai contar 3 parábolas para expressar o que é o reino dos céus. As parábolas serão contadas às multidões, logicamente os discípulos vão estar presentes e vão escutar também, mas Jesus vai explicar uma parábola aos discípulos. A primeira parábola que Jesus vai explicar depois para os discípulos é a do homem que semeia a boa semente no campo. E à noite, claro, quando todos estiverem dormindo, o inimigo vai lá e planta também a sua semente. O semeador, o bom semeador, semeia o trigo. O inimigo semeia o joio. E agora, o que fazer diante dessa realidade? Os empregados vão perguntar para o dono, né? Se agora vai ter que arrancar as sementes, tudo, vai ter que tentar arrancar a semente ruim. O dono vai dizer não. Não. O que pode acontecer é que arrancando o joio, arranque também o trigo. E o dono quer preservar o trigo, e para preservar o trigo, permite estar presente o joio. Porque se arrancar o joio, o trigo também poderá ser arrancado, confundido e arrancado. E aí vai deixar crescer até o tempo da colheita. Meus irmãos, vamos pensar na nossa realidade. Imagina alguém em crise. Na hora que ela estiver em crise e que não consegue discernir o que é bom, o que não é bom, o que é do bem e o que é do mal, ela não pode tomar uma decisão. Porque se tomar uma decisão, pode nesse momento, no lugar de arrancar o joio, arrancar o trigo. Ou ao arrancar o joio, também arrancar o trigo. Precisa ter o discernimento e muita paciência. Os empregados aqui já estavam impacientes, já queriam resolver logo. O dono diz não. A impaciência leva à imperfeição. A Santa Madre Teresa disse: a paciência tudo alcança, então é necessário ter paciência. Então, se a mãe encontra um problema no filho, se ela disser, a partir de hoje eu quero meu filho totalmente certinho, porque isso não está certo na vida dele. A impaciência pode levar ela a perder o filho. É uma realidade. Então, muito cuidado. Na vida espiritual, o Marco Ivan Rupnik diz que tanto o Espírito de Deus quanto o Espírito do diabo querem que nós sejamos santos. Sim, querem que nós sejamos santos. Mas o Espírito do diabo tem um detalhe: com impaciência. Então você, de uma hora para outra, você diz, agora eu vou ser santo. E aí se não dá conta dessa sua determinação e acaba sendo santo com prazo de validade. A vida espiritual exige paciência com o joio, né? Com o joio presente na nossa vida e que nem sempre estávamos dormindo, mas que permitimos que fosse plantado. E agora dá muito trabalho para arrancar. Porque se for para arrancar o mal, mas arrancar também o bem, vai ficar com o quê? Vai ficar com o mal, porque tirou o bem e fica com o mal. Então, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Então, deixar crescer um e outro até
a colheita. Então, o bem sempre vence, se tiver paciência. Depois, o joio será queimado e o trigo vai para o celeiro. Aqui Jesus vai explicar para os discípulos, né? Os discípulos, explicando essa parábola, o semeador é Jesus, é o Filho do Homem, o campo é o mundo, o campo é o mundo. E a boa semente pertence ao reino de Deus. E o inimigo é o diabo. E a colheita vai ser no final dos tempos. Então aqui já abre mais a visão e nós podemos dizer que a vida espiritual é este constante combate, mas vigilância para não permitir que o diabo plante em nós a sua semente, que é o joio. Aí depois Jesus conta a segunda parábola, que é a semente de mostarda. A semente de mostarda é pequenina, mas dá uma árvore grande, dá uma árvore onde os pássaros podem fazer os seus ninhos nos seus galhos, dá sombra. Ora, olhando para Madre Teresa de Calcutá, aquela sementinha pequenina, simples, olha o que aconteceu, uma presença caridosa, grande, manifestada numa pequenez. Então quem pode fazer isso? O amor. O amor é que tem essas condições de você se fazer pequeno, mas se fazendo pequeno você engrandece os outros. Você é refrigério para a vida dos outros. Isso é possível pelo amor. E depois, a outra parábola é o fermento. A mulher mistura com 3 porções, aquele fermento, 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Expressa essa força invisível do reino de Deus. Essa força do bem que está em você, que está em mim. É invisível. Aquilo que você faz de bom não é mérito seu, é mérito de nosso Senhor Jesus Cristo, é mérito dele, porque ele nos dá o Santo Espírito. O Santo Espírito é este fermento na nossa vida em que pode fazer crescer as nossas obras, não por força nossa, mas por força de Deus. Alguém como os santos fizeram, e que todos os dias pacientemente vai vigiando para não deixar plantar a obra do maligno na nossa vida, e se plantada, pacientemente vai retirando. Ela não consegue com própria força. É necessário a intervenção de Deus para nós vencermos. Então Cristo vence em nós. É a obra da graça na nossa vida. Meus irmãos e minhas irmãs, todos um dia seremos julgados diante de Deus. Mas antes disso, façamos com que todos os dias nos coloquemos diante de Deus, fazendo o nosso exame de consciência, deixando que Deus julgue em nós o que devemos mudar. O exame de consciência é deixar que Deus julgue em nós. Quando você faz a leitura da palavra de Deus, é fazer esse confronto com a palavra de Deus e deixar que Deus julgue. Porque eu não sou juiz de mim mesmo. O meu juiz é nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que alcança a vida, a maturidade da vida espiritual, é aquele que deixa que Jesus seja o seu juiz diário para todas as ações, para fazer tudo o que for fazer. Se pergunta, o Senhor faria? Não, ele não faria.
Ou seja, eu já assumi os seus sentimentos, já assumi os seus pensamentos, já assumi a sua razão, já assumi a sua vida. Esse é um processo lento de vencimento do joio que tem em nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos conserve no seu amor. Amém.